Olá pessoal, aqui é o professor William. Hoje estou aqui para mais uma aulinha para vocês. Hoje a aula é um pouco diferente. Hoje nós não vamos tratar da história da filosofia, mas hoje eu gostaria de apresentar para vocês aqui o plano do meu trabalho, como que eu vou trabalhar nessas videoaulas sobre a história da filosofia. E hoje eu vou mostrar para vocês qual que é o meu material de trabalho, qual que é o material que eu uso. Como eu já havia comentado nos vídeos, né? Sempre nos vídeos eu falo um pouco sobre isso. Eu estou utilizando ali duas obras especialmente, tá? A obra da História da Filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, e também estou utilizando a História da Filosofia do Nicolás Abanhanho. E hoje eu vim apresentar essas obras ali para vocês. Na verdade, a obra do Giovanni Reale eu vou falar em outro momento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obra do Nicolás Abanhanho, tá? Então quero mostrar aqui para vocês. Tá? Eu tenho a coleção aqui da História da Filosofia. Eu vou comentar assim brevemente cada um desses livros. Hoje eu vou falar sobre esse aqui, ó, sobre o volume 1, né, da História da Filosofia do Nicolás Abanhanho, que você tem aqui o Sócrates, né, como personagem de capa. Esse aqui é o volume 1 da obra da História da Filosofia do Nicolás Abanhanho. Eu tenho também aqui o volume 2, que daí aqui tem o Epícoro na capa, tá? O volume 2 também da História da Filosofia do Nicolás Abanhanho. São 14 volumes. Aqui, ó, o volume 3. O volume 3, quem está aqui na capa é o Alcuino, tá? O Alcuino é um monge ali que a gente vai comentar também, tá? Não sei por que colocou o Alcuino, poderia ter colocado o Abelardo, né? O Pedro Abelardo. Poderia ter colocado o Escoterígena também, tá? Também acho que essa edição que fala também do Santo Anselmo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Aqui, quarto volume da História da Filosofia do Nicolás Abanhanho, né? Na capa aqui nós temos o Alberto Magno e não o Tomás de Aquino, mas não tem problema, tá? O quinto volume da História da Filosofia do Nicolás Abanhanho, aqui a capa, com o Giordano Bruno. Vamos trabalhar também ele ali dentro do nosso curso da História da Filosofia. Temos aqui também, deixa eu mexer aqui para não estragar a câmera, espera aí. Temos aqui o sexto volume é o Spinoza. O Spinoza aqui está na capa deste volume aqui, que já trata lá do período moderno. Sétimo volume, temos aqui na capa o John Locke. Algumas pessoas não reconhecem, mas é o John Locke, porque aqui ele tá cabeludo, né? Tem bastante cabelo, mas era aquela peruca que eles usavam lá, a peruca de fidalgo. Tá? Sétimo volume aqui, o John Locke, aqui falando bastante sobre o período iluminista. O oitavo volume, caiu aqui, o oitavo volume, nós temos ali o Kant, a figura ali do Immanuel Kant. O oitavo volume, então, vai trabalhar bastante a questão do iluminismo, né? E também o Kant aqui, é bastante coisa. Deixa eu pegar o livro ali que caiu, só um minuto. Nono volume nós temos aqui o Hegel. Meus alunos chamam de Egeu, falam, não existe Egeu, é Hegel, tá? Então, aqui no nono volume da História da Filosofia do Nicolás Abanhanho, o Hegel, um personagem de capa, tá? Décimo volume, das pessoas ficam doidas, agora é o momento que elas ficam malucas. Décimo volume, Karl Marx, na capa do volume 10 da História da Filosofia do Nicolás Abanhanho, tá? Isso aqui é uma obra que fala também do Kierkegaard, fala do positivismo lá do Augusto Comte, fala do Proudhon, fala do Stuart Mill também, do utilitarismo, né? E temos aqui o Karl Marx como filósofo da capa, bem interessante também. Na verdade, a filosofia inteira é interessante e maravilhosa, tá? Eu gosto muito de todos os períodos da filosofia, não tem um período assim que eu goste mais que o outro, eu gosto da filosofia de maneira geral. Cada autor que você estuda é um enriquecimento muito grande aí que você, digamos assim, adquire para si, tá? Um conhecimento de um pensador de um determinado período sempre vai agregar algo na sua vida. 11º volume, temos aqui o Frederico Nietzsche, tá bom? Também filósofo aí bem interessante que a gente vai trabalhar mais para frente no nosso curso da História da Filosofia, tá? Aqui também seu aluno vai falar do positivismo um pouquinho, do espiritualismo, tá? E entre outras coisas. Vamos agora para o 12º volume. 12º volume, nós temos o Bergson.
Bergson, filósofo vitalista, é conhecido como filósofo vitalista. Ele vai tratar lá da vida, vai tratar do tempo e também de outras questões, da intuição também. Aqui vai falar bastante sobre o idealismo, tá? Tanto anglo-americano quanto italiano. Também existe idealismo lá nos Estados Unidos, bem interessante, bem legal. A gente vai ver alguns autores ali bem legais. E aqui então o Bergson, como foto de capa do 12º volume. 13º volume, temos aqui o Bertrand Russell, né? Faz parte aqui desse 13º volume aqui, que já está tratando mais do nosso período aí, tá? 1900 e alguma coisa, que vai falar do pragmatismo, do John Dewey, do realismo, naturalismo, vai falar de bastante coisa, vai falar da física quântica também. 13º volume da história da filosofia do Nicolas Abanhanho. E por último, nós temos aqui o 14º volume da história da filosofia. E aqui nós temos como foto de capa o Heidegger. O Heidegger e o Wittgenstein são considerados os dois principais filósofos do século XX. Vamos trabalhar aí, vamos ver se é isso mesmo, tá? A gente vai falar sobre o Heidegger, vamos falar sobre o Wittgenstein, tá bom? Vamos falar sobre bastante questões, beleza? Então eu só mostrei para vocês ali esses 14 volumes aí da história da filosofia do Nicolas Abanhanho, que são os volumes que eu sigo para fazer as minhas videoaulas. Como eu já falei para vocês, tá? Eu vou gravar 1068 aulas sobre a história da filosofia, seguindo, digamos assim, essa história da filosofia do Nicolas Abanhanho, mas eu também leio a história da filosofia do Giovanni Reale. Vou fazer um vídeo especial só para falar do Giovanni Reale e para mostrar, digamos assim, as diferenças também, tá? Eu particularmente gosto mais de trabalhar com Nicolas Abanhanho do que com o Giovanni Reale, mas eu vou comentar sobre isso uma outra aula. Hoje estamos especificamente aqui para falar do volume 1. Eu vou fazer 14 vídeos, cada um falando sobre cada uma dessas obras aqui, tá? Do Nicolas Abanhanho. Mas já quero adiantar para vocês uma coisa, tá? A história da filosofia do Nicolas Abanhanho não termina no 14º volume, não termina no volume 14. Por quê? Porque a partir ali, se eu não me engano, de 1991, 1992, um outro professor de filosofia deu sequência à obra do Abanhanho. Mas eu já vou explicar aí para vocês que ele vai trabalhar ali outras questões, ele vai trazer uma filosofia bem mais próxima dos nossos dias. Mas eu já vou comentar isso um pouquinho com vocês, tá? Então a primeira publicação de toda essa história da filosofia do Nicolas Abanhanho, que eu pesquisei pelo menos ali, tá? Parece que foi ali publicada por volta de 1946, tá? E eu tenho ali os 14 volumes da editorial Presença, acho que é uma editora portuguesa, se eu não me engano, que são esses 14 volumes que eu mostrei para vocês, tá? A minha edição não é a primeira, a minha edição é a terceira, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, é a terceira ou quarta? É quarta edição, é a quarta edição, tá? Da editorial Presença. Então assim, ó, cada uma dessas edições, ela é separada por textos. Do volume 1 ao volume 14, você tem 865 textos. Então começa ali no texto 1, tá? O texto 1 começa onde ali? Eu vou mostrar para vocês. Eu já gravei uma aula ali do texto 1, que é sobre aqui, ó, a pretensa origem oriental da filosofia. Eu já tenho gravado lá no meu canal a aula 1, dá uma olhada lá, a pretensa origem oriental da filosofia. Tá? Então começa lá no volume 1, texto 1, tá? Esse texto. E vai terminar, né, no volume 14, no texto 865. Vou abrir aqui qual é o texto 865. O nome do texto é A Utopia Negativa. Tá? Aqui vai começar a falar da mais recente evolução, digamos assim, das ciências, vai falar da teoria da informação, do estruturalismo, vai falar da nova biologia, a nova teologia, tá? E vai tratar todas essas questões aí, lá nesses textos aí. Então, no texto 1, vai começar ali com uma apresentação, né? Eu já gravei minha aula, atualmente eu estou na aula de número 49, ou seja, eu estou no texto número 49, tá? Que é o volume 1 ainda. E vou até ali esses 865, beleza? Só que, como eu havia falado para vocês, as minhas aulas não vão até o 865, mas vai até 1068. Mas espera aí, mas se vai até 865, como que ele vai gravar mais aulas? Porque como eu falei para vocês, essa edição aqui da Presença, tá?
tá? Esses 14 volumes, eles terminam ali no 865, mas depois de 1991, 92, há uma continuação, e daí vai continuar a partir do texto 865 até o 1068, que daí vai ser um outro tomo da história da filosofia escrito por um outro professor, mas já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então ali a gente também tem uma outra publicação, né? Agora tirando aqui do Editorial Presença, nós temos ali uma outra publicação de 3 volumes, né, de toda essa história da filosofia, né? A história da filosofia do Nicolás Banhanho, o que eu tenho aqui são 14 volumes, que são pequenininhos, né? São 14 volumes ali bem pequenininhos, tá? Quer dizer, não tão pequenos. Ó, o primeiro volume tem 254 páginas, tá? E, assim, foi feito um compilado em 3 volumes, digamos assim, de toda essa obra. Então vai ter 3 volumes ali bem grandes, bem gigantescos, digamos assim, tá? Por exemplo, quem conhece lá a obra do Giovanni Reale sabe que tem 3 tomos da história da filosofia do Giovanni Reale que são bem grandes. Eu vou mostrar para vocês, que eu tenho eles aqui em casa também. Mas também tem outros volumes ali separados, eu acho que são 7 volumes menores ali, para os livros ficarem menores, mais fácil de você mexer, etc, tá? Mas enfim, então em 1956 foi criado 3 volumes. Esses 3 volumes tem, então, dos textos 1 a 865. Normal, tá? Que daí foi feito lá pela editora, pela Montagnier e Simon, tá? Mas, a partir de 1900, ali tem 1982, também, né, que a Hora S.A. também vai trabalhar com esses textos, esses 3 volumes da história da filosofia do Nicolás Banhanho, que também vai do 1 ao 865, mas a partir de 1991, o professor Giovanni Fornero, ele pega, digamos assim, a direção dessa obra da história da filosofia e continua, ela dá continuidade à história da filosofia do Nicolás Banhanho, e daí ele escreve o volume 4, tomo 1 e tomo 2, tá? Isso aí tudo pela editorial Hora S.A., tá? Então daí esse tomo 1 e 2 do volume 4 vai do texto 866 ao 1068. Isso não tem em português, somente tem em inglês e em espanhol. E eu vou fazer a tradução e vou trazer essas aulas todas aí. Vai demorar bastante, mas só para vocês entenderem aí, digamos, como que vai funcionar o meu projeto. Então, meu projeto ali começou na aula 1, eu tenho agora até a aula 49, e vai até a aula 1068, utilizando todos esses tomos aí da história da filosofia. Então agora vamos falar especificamente do volume 1. Hoje vamos falar do volume 1. A aula de hoje é sobre esse volume aqui, volume 1, tá? Volume 1 tem o Sócrates como personagem aqui de capa, beleza? Então é a história da filosofia Nicolás Banhanho, volume 1. Tá? Aqui aparece a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleática, Empédocles, Anaxágoras, os atomistas, a sofística, Sócrates, Platão e Aristóteles. Como eu disse para vocês, eu estou na aula número 49, eu estou falando de Platão ainda. Daqui a pouco, eu vou fechar esse livro aqui, quando eu terminar de gravar as minhas aulas sobre o Aristóteles. Tá? Nesse primeiro volume, nesse volume 1, nós temos ali uma obra de 256 páginas. E esse volume trata da primeira parte da filosofia, que é a filosofia antiga. Se eu não me engano, toda a história da filosofia do Nicolás Banhanho é dividida em 7 partes, são 7 partes. Filosofia antiga, filosofia patrística, escolástica, renascentista, moderna, etc. E por aí vai, tá? Então, esse volume 1 está tratando especificamente da filosofia antiga, mas filosofia antiga não termina no Aristóteles, a filosofia antiga vai terminar lá no neoplatonismo, mas o neoplatonismo daí é conteúdo do segundo volume, tá? Então esse volume 1 vai do texto 1 ao texto 85, ou seja, eu vou gravar 85 aulas sobre esse volume 1. Cada aula minha se remete a um texto. Agora eu estou no texto número 49, que foi a última aula que eu gravei ontem, a aula número 49. Então eu gravei o texto número 49. Agora eu vou para o texto 50, ou seja, aula 50. Mas faltam 35 aulas para eu terminar esse volume 1, que vai do texto 1 ao 85. Então, esse primeiro volume é dividido nos seguintes capítulos, tá? Capítulo 1, ou capítulo 1, Origens e características da filosofia antiga. Se vocês forem lá no meu canal, vocês vão perceber que eu já gravei esse conteúdo aí. Então,
o texto desse capítulo 1 vai do 1 ao 6, ou seja, minhas aulas do 1 ao 6 se remetem a esse capítulo 1, Origens e Características da Filosofia Antiga. Beleza? Então, daí o capítulo 2 dessa obra do Nicolau Banhanho se chama A Escola Jônica, que vai do texto 7 ao 11. No meu canal, então, vai da aula 7 à aula 11. E eu já tenho gravado todo esse conteúdo aí, que se remete à Escola Jônica. Terceiro capítulo aqui dessa obra do Nicolau Banhanho, a Escola Pitagórica, que vai do texto 12 ao texto 15. Também já tenho gravado no meu canal todas essas aulas. Capítulo 4, a Escola Eleática, que vai lá discutir as ideias do Parmênides, do Melisso, do Zenão, vai do texto 16 ao texto 20. Então são 4 aulas ali sobre a Escola Eleática. Quinto capítulo, capítulo 5, capítulo 5, os físicos posteriores. Também tenho gravado já a aula que vai do 21 ao 23, ou seja, texto 21 ao 23 aqui da obra do Nicolau Banhanho. E depois o próximo capítulo é o capítulo 6, a Sofística. Sofística vai da aula 24 à aula 27, texto 24 ao texto 27. É ali que começa o segundo período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período antropológico. Depois, na sequência, nós temos o capítulo 7, tá? O sétimo capítulo, que é um capítulo inteiro dedicado ao Sócrates, que vai do texto 28 ao 35, ou seja, da aula 28 à aula 35. Ali depois do Sócrates, nós temos o capítulo 8º, o capítulo 8, que trata das escolas socráticas. Escolas socráticas vai do texto 36 ao texto 41. Tá? Então ali tem algumas aulinhas também sobre as escolas socráticas que já tenho gravadas ali no meu canal também. Procure lá a aula 36, 37, 38, 39, 40, 41, que são as aulas sobre as escolas socráticas. Capítulo 9, que é o capítulo que nós estamos. Eu estou na aula número 50. Na verdade eu gravei a 49 ontem, agora eu vou gravar 50, provavelmente amanhã. O capítulo 9 é um capítulo dedicado ao Platão, que vai do texto 42 ao 61. Tá? São 20 aulas ali sobre Platão, já estou na 8ª aula, estou na aula agora de número 50. Tá? Então é isso. Depois nós temos o capítulo 10, o 10º capítulo, que vai tratar da antiga academia, que vai mostrar ali o que aconteceu depois, digamos assim, da morte de Platão, quem assumiu a academia e como que a academia de Platão se desenvolveu, né? Que rumo que ela seguiu depois da morte de Platão, que vai do texto 62 ao texto 66. E por último, né, para encerrar esse livro, esse volume 1, que tem o Sócrates como personagem de capa, tá? O capítulo 11, 11º capítulo, é um capítulo dedicado ao Aristóteles, capítulo bem longo também, que vai do texto 67 ao texto 85, tá? Então, é todo esse trajeto, digamos assim, que eu vou seguir para trabalhar o meu curso da História da Filosofia, utilizando a obra do Nicolau Banhanho. Hoje eu apresentei para vocês o volume 1. O que tem ali no volume 1? Tem todos esses capítulos aí que eu mostrei para vocês, tá? E no próximo vídeo que eu fizer agora sobre a História da Filosofia do Nicolau Banhanho, eu vou mostrar no volume 2, o que tem no volume 2 da História da Filosofia. Mas agora vocês já ficam sabendo mais ou menos como que é o plano do meu trabalho, tá? Vocês se perguntam, que vídeo que ele vai gravar agora? Ele vai falar sobre quem? Eu vou seguir essa sequência ali que eu mostrei para vocês, esses capítulos, tá? Então, depois de Platão, eu vou falar ali da antiga academia, o que aconteceu com a academia de Platão, depois eu vou falar de Aristóteles, e aí eu encerro o volume 1, e daí eu vou começar o volume 2, daí vocês vão saber certinho a linha aqui das minhas aulas. Então é isso, hoje eu queria apresentar para vocês a obra do Nicolau Banhanho, e no próximo vídeo eu vou continuar então falando do volume 2, para vocês conhecerem um pouco melhor essa obra da História da Filosofia. Então um grande abraço a todos, nos vemos aí no nosso próximo encontro.